Basileia, o que seria essa palavra? Nesse vídeo, nós vamos te explicar o que significa Basileia. Vamos pro vídeo. Fala galera, meu nome é Juan, eu sou do canal Sobre o Reino. Eu estou aqui com o meu amigo David, a gente vai trazer um vídeo do canal, é o primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem. A gente está um pouco nervoso, mas a gente vai tentar fazer tudo para fluir naturalmente, para vocês terem um melhor conteúdo. O David vai falar também o que é o canal, um pouquinho do canal, como que surgiu essa ideia também. Fala galera, paz. Então esse canal foi algo que nasceu no coração de Deus e Ele colocou em nosso coração, sendo que nós meio que duvidamos um pouco no início, porque nós não sabíamos se realmente era essa vontade de Deus, se era algo da nossa mente, algo que a gente queria fazer só pela nossa vontade. Mas aí nós começamos a orar em cima disso, nós começamos a criar propósitos em cima disso e Deus ele só confirmou. Foram muitas lutas até aqui, para chegar nesse vídeo foram muitas lutas mesmo, mas sabendo que era algo da vontade de Deus, nós sabíamos que Ele ia suprir todas as nossas necessidades como tem suprido. E nós estamos aqui somente para transmitir aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, nós estamos aqui somente para compartilhar aquilo que Deus tem revelado para nós durante a nossa caminhada. E que vocês sejam edificados com esse vídeo, com tudo aquilo que a gente possa falar aqui, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar cada um de vocês. É verdade. E também a gente queria também deixar claro, galera, que isso é uma visão nossa, é uma opinião nossa, foi o que foi revelado a gente por Deus. A gente não quer impor nada a ninguém, a gente não quer falar a nossa verdade, dizer o que a gente está falando está certo. Muito pelo contrário, a gente quer compartilhar uma ideia que a gente teve sobre o assunto. E justamente o assunto é Basileia. Basileia, o que é essa palavra? Essa palavra no grego, ela significa reino. E especificamente hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando nós pensamos em reino, né, o reino de Deus, nós temos uma visão nós temos uma visão geográfica. Nós achamos que o reino de Deus é um lugar. Eu, por exemplo, quando eu falava sobre o reino, quando eu cantava Venha ao teu reino, para mim o reino de Deus era o céu, um lugar. E aí quando nós começamos a estudar, nós percebemos que o reino não necessariamente é um lugar, que o reino na verdade não é um lugar geográfico. O lugar seria a presença de Deus. Esse lugar que a gente acha que o reino é o céu, não. O reino de Deus não é o céu. Na visão que nós entendemos, o reino de Deus é a presença de Deus. O reino de Deus é o direito legal de governar, de exercer domínio. É a extensão do ser de Deus. E aí quando a gente entende isso, a gente já fala de uma forma mais clara e com mais certeza. Porque quando eu canto que venha ao teu reino, que venha a um lugar, nossa, que venha o céu. Como que o céu vai descer na terra de uma forma geográfica, como um lugar? Sabe, fica algo complicado. Quando eu falo que o reino de Deus está dentro de mim, tendo essa visão de que o reino é um lugar, não faz muito sentido. Mas quando eu entendo que o reino de Deus é a presença dele, é o domínio dele, cara, eu já falo com mais certeza e com mais convicção, porque a presença de Deus está dentro de mim. Então, se o reino de Deus é a presença dele, é o domínio dele, está muito claro. Deus domina a minha vida, domina o ambiente onde eu estou, e aí eu consigo dizer com clareza que venha o teu reino, porque eu não tenho mais aquela noção de que o reino é um lugar geográfico, mas sim a presença dele e o domínio dele. Isso faz muito mais sentido. Então também, como ele disse, que a gente entende que o reino é a presença de Deus, que a gente entende que o reino, ele propriamente dito não é um espaço geográfico, a gente vai ver também em Lucas 17:20 que diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Quando a gente lê isso daqui, quando a gente entende realmente o que foi dito, quando Jesus fala isso aos fariseus, ele diz que o reino de Deus está entre eles. Não propriamente o reino de Deus está dentro deles, porque o reino de Deus ele se manifesta no coração daqueles a quem Deus governa. Então, quando ele fala que o reino de Deus está entre eles, ele está falando propriamente dele. Ele está falando dele mesmo, de Jesus. Porque Jesus, que é o rei do reino, ele está entre eles. Ele trouxe a cultura do reino, resquícios do reino futuro para os dias de hoje. Quando a gente vai ver na mensagem dos profetas, tanto o profeta Isaías quanto o profeta Daniel, quando eles se referem ao reino, eles se referem a um tempo determinado. E que tempo seria esse? O tempo é a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus viria entre nós, quando Jesus viria pela primeira vez, ele traria o reino com ele, porque ele é o rei daquele reino. A gente tem uma ideia de reino como um tempo, que a gente sabe que o reino ele é eterno
ele é presente e ele é vindouro. O vindouro do reino seria ele pleno, na sua totalidade. Seria quando todas as coisas fossem submetidas a Deus. Quando as coisas fossem submetidas a Deus, ele viria em sua totalidade. É o lugar para onde nós vamos, que é o reino de Deus na sua totalidade, é para onde a gente vai. Porém, quando a gente fala que ele é presente, é porque nós que acreditamos na mensagem de Jesus, que temos o coração segundo a quem Deus governa, nós começamos a manifestar esse reino futuro nos dias de hoje, porque Jesus habita no nosso coração. Então, manifestar o reino nada mais é do que ter Jesus no coração, manifestar as coisas dele, porque ele é o rei do reino futuro, mas que já viveu no tempo presente entre nós. Sim, isso é muito importante, porque quando nós temos essa visão, nós sabemos que foi o que foi falado até no início, ele já governa, sabe, na vida daqueles que se submetem, na vida daqueles que acreditam, que sabem que são governados por eles. E isso é muito importante, porque para manifestar o reino, eu preciso me adequar às leis do reino. Eu preciso me adequar às legislações do reino, à cultura do reino. Porque a cultura que nós vivemos hoje não é a mesma cultura do reino. É uma cultura totalmente diferente. E nós sabemos que todo reino tem rei, súditos, leis, um lugar e uma ordem. O rei é o soberano, aquele que governa, que domina, e súditos seriam aqueles que se submetem, que somos nós. Não tem como eu entrar no reino sem me submeter. Isso não existe. Às vezes nós criamos na nossa mente que nós precisamos ir a um lugar, nós temos que estar em um lugar e as coisas daquele lugar precisam se adequar à nossa vida para que nós venhamos nos sentir bem. Só que não funciona dessa maneira. Nós precisamos nos adequar a essas coisas, ao lugar onde nós estamos indo. Porque lá existe uma cultura, lá existe uma ordem, lá existe regras e eu preciso me adequar. Não é o lugar se adequar àquilo que eu vivo, mas eu me adequar àquilo que o lugar vive, o jeito que o lugar é. Ou seja, se eu tenho a vontade de entrar no reino, eu preciso me adequar, eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha mente, o meu modo de agir. Eu não posso achar que do jeito que eu vivo eu vou entrar nesse reino, porque eu não vou entrar. Para eu entrar nesse reino eu preciso mudar, eu preciso seguir ordens, porque existe ordens. E as leis são os princípios e valores, que é o que nós precisamos seguir. E um lugar é o nosso coração. É um lugar onde o rei ele vai habitar. Verdade. E a partir do nosso coração, é no nosso coração, na verdade, que ele vai começar a agir para mudar. Só que nós precisamos estar dispostos a essa mudança, a essa transformação. E uma ordem é a justiça, que não é a nossa justiça, mas a justiça dele. Então nós precisamos estar dispostos a nos adequar a tudo isso. Porque se a gente não seguir isso, fica complicado da gente entrar no reino que tem uma cultura totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Então, se nós desejamos entrar nesse reino, nós precisamos nos adequar. Nós precisamos, desde já, começar a gerar em nós o desejo de mudar. Já que se eu não consigo começar a gerar agora uma mudança, eu preciso gerar pelo menos o desejo de mudar. E deixar com que esse rei, deixar com que o reino comece a gerar essa transformação dentro de mim. Fazer com que o Espírito Santo de Deus comece a gerar essa mudança dentro de mim. Só que eu preciso estar disposto a isso. Verdade. A gente acha que entrar no reino, a gente já vai chegar e vai botar a banca, tá ligado? A gente vai chegar no reino, não, vai ser do nosso jeito, mas não é. A gente tem que eu sou assim. Tipo assim, a gente tem que se submeter a isso, tem que submeter as coisas que tem no reino, porque Deus já estabeleceu. O que Deus estabelece, ninguém consegue tirar. Nos basta o quê? Nos adequar a nossa vida a como o reino é exercido, como o reino é proporcionado por Deus. E quando, tipo assim, as coisas acontecem, quando a gente tem que manifestar o reino, é justamente fazer a vontade dele. E a gente começa a viver coisas do reino que ele não veio na sua totalidade ainda, que ele não está na sua total, no seu total tamanho, ele não está pleno, mas a gente tem que começar a viver. Então, esse é o nosso papel, manifestar o reino de Deus. Por que devemos manifestar? Até porque o reino total, o reino em sua plenitude, ele só vai vir quando todas as pessoas forem submetidas ao rei Jesus. Então, é o nosso papel propagar isso. A gente tem que manifestar o reino, fazer pessoas conhecerem esse reino através da nossa vida. Então, esse é o nosso papel. É difícil, mas não é impossível. Tipo assim, o reino, ele é relativamente pequeno entre nós, porque são poucas as pessoas que manifestam, são poucos os trabalhadores, essa área é muito grande. Porém,
cabe a nós manifestar isso para o reino vir em sua totalidade. E seria até egoísmo da nossa parte conhecer um reino desse, né? Viver esse reino e não querer manifestar. Manifestar no sentido, né, de expor, de falar para outras pessoas. Se nós conhecemos um reino que é paz, justiça e alegria, e nós vemos que o mundo perece disso, cara, nós precisamos manifestar esse reino, nós precisamos propagar esse reino. Porque lá na frente, pessoas que estão vivendo sem paz, sem justiça e sem alegria e não conhecem, vão cobrar da gente. Cara, vocês viviam e vocês não falaram pra gente. Isso é muito forte. Nós precisamos manifestar esse reino, porque tem pessoas sedentas lá fora que estão precisando disso. E nós conhecemos, nós nos alimentamos todos os dias e nós queremos guardar. E o reino de Deus não é você guardar, é você compartilhar, é manifestar. O evangelho é isso, a palavra diz, ide, é ir. Porque não adianta eu me encher e ficar guardando para mim, ficar transbordando. Vai chegar uma hora que eu vou me sufocar dos meus próprios conhecimentos. Eu preciso me encher para transbordar e inundar aqueles que estão vazios. Então que nós possamos manifestar esse reino, sabe, de uma forma ampla, de uma forma, cara, que outras pessoas possam também viver junto com a gente. E para que esse reino possa, né, vir de uma forma completa. Porque esse reino só virá de uma forma completa, como ele disse, quando todos conhecerem e ouvir a palavra de Deus, sabe, conhecer quem é Jesus, conhecer o Evangelho, quando o Evangelho for pregado para todas as nações, mas isso depende de nós, depende da gente e de vocês que estão assistindo esse vídeo, então que nós possamos manifestar esse reino. É verdade. Então, com tudo isso que a gente falou, a gente não veio aqui sentar na frente dessa câmera, dois moleques de boné para falar besteira. Não, a gente preparou algo, a gente fez com carinho, espero que tenha edificado você. E a mensagem final que a gente tem para você é isso: seja a Basileia. Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo, obrigado por assistir o vídeo. O Instagram do canal, a página vai aparecer na tela. Curte, compartilha, ativa o sininho em nome de Jesus, que vocês continuem nos apoiando, que isso é muito importante. Comentem aí o que vocês acharam, deem ideia de temas que a gente quer trabalhar nisso. Tamo junto, galera. Queremos também agradecer, não podemos deixar, nossos amigos que têm nos ajudado, nos apoiado. Verdade. Queremos deixar aqui em especial Pedro, Lucas e Fábio, que, caraca, ficou o dia todo com a gente. Verdade. Queremos agradecer esses moleques também, eles estão com uns projetos bravos. Aí nós vamos deixar também o Instagram deles, vocês possam seguir e apoiar também. É verdade. Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês. Valeu.